Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. Eu sou a Cida Cardoso, mídia host aqui da editora Diálogo Freiriano, e hoje nós recebemos a autora Isabel de Faria, que já aguarda para conversar conosco. Mas antes eu vou colocar aqui em destaque a capa do livro dela para que vocês também possam acompanhar. Arabescos Medievais, a reescritura da sinuosidade sensória das linguagens na modernidade ocidental. Primeiramente, Isabel, seja muito bem-vinda. Tudo bem? Obrigada, Cida. Fico muito feliz por estar aqui neste momento, né, para a apresentação do trabalho e, de certa forma, da minha jornada também, e a receptividade da editora Diálogo Freiriano, que é muito importante para a segurança, o bem-estar dos autores que a ela confiam suas obras. Perfeito. Isabel, para a gente começar então, eu gostaria que tu se apresentasse, falasse um pouco quem é a Isabel, o que ela faz da vida, para que o pessoal que nos assiste também possa te conhecer melhor. Bem, meu nome é Isabel Cristina Augusto Souza Faria, mas como é um nome muito grande, difícil de ser memorizado, escolhi profissionalmente Isabel de Faria. E eu tenho 41 anos de experiência no magistério, passando desde a antiga primeira quarta até o ensino superior e pós-graduação, e atualmente eu me encontro no Departamento de Turismo e Patrimônio da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, sediada, portanto, no Rio de Janeiro, no bairro da Urca. Na minha trajetória, eu sempre, primeiro, gostei muito de ler, sempre gostei de escrever e, acima de tudo, muita curiosidade por conhecer novos temas, novos trabalhos. A relação professor-aluno nos dá uma experiência muito boa de vida, do que hoje a psicologia fala, né, das dores do outro, e nessa percepção toda a gente vai identificando também uma série de características muito próprias de uma herança que nós carregamos no nosso inconsciente, o famoso inconsciente coletivo, que Jung trabalha muitíssimo bem. Então, na minha jornada, a grande preocupação é justamente o trabalho com obras, no caso das minhas escritas específicas, não é? E são várias, e agora que eu decidi publicá-las, é justamente esse trabalho, levando em conta a presença de determinadas características morais, culturais, na nossa jornada, mesmo que nós estejamos distantes, neste caso específico da obra, da Idade Média enquanto brasileiros, mas esse inconsciente permanece ainda conosco. Perfeito. E, Isabel, como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar sobre a publicação do teu livro? Bem, hoje em dia tudo passa pelo Instagram. Ou é Instagram ou é Facebook, né? Antigamente nós tínhamos umas grandes editoras que dominavam o mercado e que era muito difícil o acesso, né? Eu ainda nem pensava em escrever absolutamente nada, mas já sabia que era um acesso bastante difícil. E no Instagram, lógico, aparecem várias editoras, e uma que me chamou a atenção foi pelo nome, Diálogo Freiriano. Eu sou fã do Paulo Freire, não sou uma expert, mas gosto muito da dinâmica que o Paulo Freire sempre apresentou em relação ao processo educacional, não é? A questão da problematização, isso é muito importante para a gente poder entender as searas do objeto sobre o qual nós nos debruçamos. E quando eu vi Diálogo Freiriano, pensei, deve ser uma boa editora. E aí fiz um primeiro contato pelo WhatsApp, se eu não me engano, ou dentro do Instagram abre um formulário, né, e a gente preenche, e logo depois eu recebi um contato e tive uma reunião com o Ivânio, que é o editor-chefe, e gostei bastante da apresentação dele, da conversa que tivemos sobre não haver uma mutilação da obra, não é? Que às vezes há editoras que buscam interferir na produção do autor, e então resolvi apostar e confiei à editora esse primeiro livro. Perfeito, que coisa boa, então, que acabou dando um match, vamos assim dizer, nesse Foi. teu encontro. Exatamente.
Vou colocar aqui novamente em destaque a capa do livro da Isabel, que é Arabescos Medievais, a reescritura da sinuosidade sensória das linguagens, perdão, na modernidade ocidental. E aproveito já para deixar um recado para você que nos assiste. Se você se interessou pela obra da Isabel, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você vai encontrar um link para ter acesso a ele. Agora sim, vamos falar de fatos sobre a tua obra. Eu gostaria que tu contasse pra gente do teu processo de escrita, do teu processo de pesquisa, da tua motivação para escrever sobre o assunto, as tuas descobertas, e que ao final tu deixasse um spoiler, um gostinho do que é que o leitor vai encontrar nas páginas da tua obra. Bem, antes de falar propriamente da obra em si, o assunto, na Idade Média, para mim sempre foi muito fascinante, porque tudo que é muito visto como pequeno, como insignificante, para mim chama bastante atenção. E a gente sabe que o termo Idade Média vem graças aos iluministas, né, da Revolução Francesa, que tornam o período de 1000 anos como um período de apagamento da civilização, da sociedade, do ser humano, enquanto, na verdade, tivemos vários renascimentos dentro da Idade Média, e a grande reforma, por exemplo, quem observa uma obra de arte, as artes mais antigas, antes do século XII, geralmente é um homem grande e uma igreja pequenininha. E aí, com a revolução, a reforma, né, da matemática, começamos a ter a noção de perspectivas. E isso surge principalmente no século XII da Idade Média. Então, são vários os renascimentos e as obras são de um refinamento fabuloso. Inclusive, na capa do livro, por exemplo, quando me perguntaram como eu pensava a capa, eu falei da imagem de Deus que tem recebendo um jacente, que é uma pessoa que morreu, né, um espírito, e ele está com uma veste rosa, metálica e com os detalhes dourados. Então, é um rebuscamento muito grande e é uma obra medieval, não é uma obra renascentista ou uma obra contemporânea. Então, o refinamento, a forma da presença do maravilhoso, como o maravilhoso interfere na relação do homem, não apenas com a natureza, mas, sobretudo, consigo mesmo e com o outro. Então, nós temos, por exemplo, poderíamos delinear uma cena, né, do civilizacional, processo civilizacional, e às margens desse processo o maravilhoso se desenvolve. Mas ele entra no processo civilizacional, no espaço civilizado, através dos indivíduos que lá penetraram e retornam trazendo novidades, novas experiências, novas concepções de vida, e, enfim, vai havendo um refinamento. Então, isso sempre me atraiu bastante. Outra temática é a questão das abordagens filosóficas sobre a existência humana. Como é que a existência humana se dá, as nossas dores, as nossas preocupações, o nosso olhar sobre o mundo, a composição dos poderes, como é que os poderes se instituem e como nós acabamos perpetuando isso no nosso inconsciente. Não precisa a mãe, a avó passar para a minha mãe passar para mim, eu passar para os meus filhos, em absoluto. Isso é espontâneo, né? É um moto contínuo, digamos assim. Então, quando eu fui consultora ad hoc da editora Ática e a editora IBEP, Companhia Editora Nacional, durante muitos anos, 10 anos na primeira, 7 anos na segunda. Isso me colocou muito em contato com a literatura para crianças e para jovens, brasileira e estrangeira. Também trabalhei na Fundação Nacional do Livro Infanto Juvenil como crítica literária, depois como assistente da Rede Nacional de Leitores, e com isso também fui me aproximando da temática. Mas foi na especialização em literatura infanto-juvenil em língua portuguesa, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a primeira especialização nesta área do Brasil, na segunda turma, que foi na final da década de 80, que eu entro em contato maior com a literatura medieval. E aí vou aqui falar da professora, porque a gente tem que reconhecer os nossos professores, né?
Então, foi a doutora Maria Elizabeth Graça de Vasconcelos, que é uma medievalista, muito conceituada no seu período, hoje já está aposentada, e que trabalhava bastante com a literatura medieval, não apenas portuguesa, mas também a literatura medieval europeia. E, a partir daí, sim, eu fui trabalhando esse tema, minha monografia foi em cima da presença tanto do esoterismo quanto da Idade Média na literatura infantil, e também me leva para o doutorado, para o mestrado, trabalhando a literatura exemplar da Baixa Idade Média, que eu espero, Cida, que seja o próximo lançamento pela Diálogo Freiriano, que se chama O Mal e a Moral, e trabalha com moralidades da Baixa Idade Média portuguesa do século XV. E daí, quando eu termino o mestrado, eu fico pensando que eu precisava retomar a literatura para a infância e juventude e fazer um trabalho, porque a presença desses elementos medievais são muito fortes na literatura infantil. É o herói, a presença de um herói, que mesmo que ele não vista, né, armadura, tem espada, capa, cavalos, castelos, ele tem dentro dele o ethos feudal. Então, eu precisava recuperar esses estudos, essa literatura que é extremamente importante, porque ela é formadora do que nós vamos ter quando adulto. É por isso que eu digo que, lá na conclusão do livro, que o adulto também precisa ler a literatura para a criança. Por quê? Para a infância, né? Por quê? Porque essa literatura também nos auxilia a compreender melhor algumas coisas que para nós são dolorosas, como, por exemplo, a morte. Muitas pessoas não conseguem compreender o sentido da morte, entram até numa histeria, numa profunda tristeza, mas lá na literatura para criança nós encontramos várias obras que trabalham maravilhosamente bem a questão da morte, desmitificando essa dor infinita que parece a finitude completa, enquanto não é uma continuidade, seria uma nova trajetória. E, dessa forma, eu, então, retomei esses estudos, retomei a experiência de leituras, a experiência de ter contato com professores para debater obras, explicar, fazermos oficinas para eles entenderem melhor o funcionamento da obra, como explorar na sala de aula, e trouxe isso, então, para a minha tese. É uma tese que tem muito tempo, eu me doutorei em 2002, mas passei por várias experiências profissionais, inclusive fora do magistério, e depois que eu, então, entrei na Universidade Pública Federal, eu resolvi retomar, mas só agora, porque eu sou uma pessoa alquímica, sabe, Cida? Eu não sou uma pessoa de não tem que fazer a qualquer preço, de modo algum. Eu preciso ter a maturação da ideia e não me importa quanto tempo leva. O importante é que saia um resultado o melhor possível, o mais perfeito possível, já que a perfeição a gente não vai alcançar nunca, né? Então, a confecção da obra levou em consideração tudo isso, e foi com a literatura para a infância, portuguesa para a infância, porque o doutorado era em literatura portuguesa, porque na literatura brasileira eu não tenho a Idade Média. Então, eu poderia trabalhar as heranças, não teria problema nenhum, né? Ariano Suassuna e outros autores, a própria literatura de cordel, porém, eu queria ter essa relação com a literatura infantil, trazendo os textos medievais, e vocês, quando adquirirem a obra, tiverem a curiosidade em conhecê-la, vocês terão acesso a essa literatura, a essas fontes, que foram todas, né, adquiridas na Espanha, por exemplo, são livros importados, é um investimento muito grande que a gente faz para lançar qualquer coisa a qualquer preço. Então, nós temos que burilar bastante. Eu sou assim, talvez seja uma falha, mas, enfim, é o meu modo de pensar e de escrever. E, como a Cida pediu um pequeno spoiler, né, o que vocês vão encontrar, além de ilustrações, modéstia à parte, belíssimas, que não são minhas, são dos autores, todos muito bem referenciados, vocês terão a oportunidade de perceberem que na composição dos personagens, e se nós nos olharmos bem, nós vamos nos perceber também personagens de uma vida, de uma existência. Nós somos brasileiros, então nós somos personagens de uma identidade cultural. E o que é que nós temos em nós? Quando há uma pessoa muito carregada de ódio, né, mata a qualquer preço,
Isso é uma herança que ele vem trazendo e que ele vem alimentando dentro de si. E, além, claro, né, que tem o seu comportamento mais bélico, digamos assim. Mas tudo isso é uma composição. E quando temos as pessoas que compreendem as outras, pessoas que buscam, digamos, dialogar com o outro, também é uma herança. Né? Não precisam os pais nos ensinarem. Né? Vamos ver uns pais aí com 5 filhos, às vezes cada filho é diferente um do outro, todos receberam a mesma educação, o mesmo carinho, etc. e tal. Por quê? Porque nós vamos somando conhecimentos, vamos somando experiências, e delas nós vamos fazendo a nossa composição. Então, na obra, vocês terão a oportunidade de perceberem personagens que, a despeito da faixa etária, a despeito da experiência de vida, são personagens que vão mostrar como os princípios, digamos assim, da mentalidade medieval permanecem em nós, seja pela aventura, seja pelo heroísmo, seja pela vilania, seja pelo medo da morte, por exemplo, e como morrer bem, não é? Sêneca dizia, só morre bem quem vive bem. E, na verdade, na Idade Média também se tem essa ideia, né? Já que Sêneca é anterior ao período medieval. Então, no meu entendimento, Arabescos Medievais poderá proporcionar ao leitor um reconhecimento de si mesmo, né? E um desvelar, porque revelar é botar um véu de novo, desvelar é tirar o véu de sobre, e desvelar talvez experiências, sensações, sentimentos que não consegue explicar ou que passaram e ficaram lá no cantinho e se compreenderem enquanto uma composição da humanidade. Fica, então, o convite à leitura da obra da Isabel, Arabescos Medievais, e relembra você que, se você se interessou pela obra dela, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você encontra o link para ter acesso a ele. Agora, aproveitando que nós estamos com a capa novamente em destaque, eu gostaria que tu falasse um pouco mais sobre essa capa. Tu já deu até uma pincelada ali quando tu falava um pouco sobre o livro, e também contasse pra gente como é que foi esse processo de produção junto à editora para a criação da capa e também a diagramação do miolo. Sobre a capa, né, recebi perguntando, né, se eu tinha capa, etc. e tal. E então, como eu não tinha a capa, eu pensei que teria que ser um anjo, porque o anjo é o portador, né, das boas novas também, um anjo, mas que ele trajasse a roupa como a de Deus, que está lá num dos capítulos, Deus estendendo a mão, é exatamente a mesma posição do anjo, ele estende a mão para a alma do jacente, e ele fala palavras que entram naquele corpo morto, que são palavras de revigoração, ou seja, de salvação na vida eterna. E esse anjo estende a mão, abrindo as portas para uma nova realidade. Por isso é a reescritura da sinuosidade sensória. E eu gosto muito da musicalidade, né, da questão retórica, o uso das palavras, que podem ser hipnóticos, podem ser estimulantes. Então, a reescritura da sinuosidade sensória das linguagens, porque nós estamos trabalhando com o verbal e o não verbal. Quando trabalho com imagens, eu gosto muito disso, até porque na Idade Média a quantidade de pessoas, vamos dizer, alfabetizadas era insignificante, né? Então, ficava mais detido nos membros da igreja, muito mais do que entre os reis, princesas, etc. e tal. Então, essa linguagem não verbal, ela é super significativa e muito mais impactante, às vezes, do que a palavra escrita, o texto verbal. Então, por isso que a escolha é essa. E arabescos são desenhos muito delicados, normalmente a gente vê nas inscrições nos países, né, de origem islâmica, eles têm um apreço muito grande pelos arabescos, os indianos também têm, e a Idade Média também traz esses arabescos, além de serem também aquelas garatujas que a criancinha desenha, aqueles desenhos meio tortos, também podem ser tratados de arabescos. Então, arabescos tem um sentido muito amplo, desde o esteticamente perfeito até o esteticamente
entre aspas, aí, imperfeito, porque eu acho que não existe imperfeição. A perfeição existe, nós é que talvez estejamos alcançando aquela perfeição. Então, arabescos medievais, eles estão sendo, então, reescritos na modernidade ocidental. Optei por modernidade porque também nós vamos inventando, né, idade moderna, idade contemporânea, e depois da idade contemporânea, o que virá? Pós-contemporânea? Contemporânea 2, contemporânea 3, né? Não sei, porque contemporâneo é muito, muito amplo, né? Então, modernidade ocidental, porque abarca tudo, e principalmente porque as obras, digamos, modernas são do século XX, e nós já estamos no século XXI. Então, precisamos entender, essa capa, ela busca mostrar isto, é a sinuosidade do anjo. Nós estamos vendo, né, quem está de frente para a tela, do nosso lado esquerdo, aos demônios, isso porque nós temos dentro do livro também uma iluminura do século XII, lindíssima, que é um anjo abrindo as portas do inferno. Essa imagem, ela vai ser descrita na visão de Túndalo, que é uma narrativa do século XII. Então, vejam como nós temos uma ilustração que é do século XII, temos uma aventura, que na verdade se chama Aventura do Cavaleiro Tungulo, e esse cavaleiro é como se fosse isso, o anjo vai guiando até que ele retorna à vida para pregar as boas novas, que é o Evangelho, né? O Evangelho significa as boas novas. E ele abre, então, mostra ele outros horizontes, que são os horizontes da salvação eterna. E é claro que aqui eu não estou fazendo, a obra não pretende fazer nenhuma pregação religiosa, mas é mostrar que a salvação, que dentro da leitura, né, da Idade Média, que é fundamentada no cristianismo, a salvação eterna, mas ela se dá quando? Quando nós nos salvamos. Então, daí essa reescritura dessa sinuosidade sensória. É um sentido, sinuoso, né? Então ele não vem numa reta, ele vai em curvas, silenciosamente, trabalhando a nossa sensação, os nossos sentidos de percepção das várias realidades que se descortinam na nossa frente, mesmo agora, neste exato momento. Perfeito, então fica aí novamente o convite à leitura da obra da Isabel, Arabescos Medievais, a reescritura da sinuosidade sensória das linguagens na modernidade ocidental. Agora, nos dirigindo para o final da nossa conversa, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que têm o desejo, o sonho de publicar um livro, porém, por algum motivo ainda não fizeram. Eu penso assim, não é? Se tem o desejo, busque realizá-los, porque a pior coisa é morrer sem realizar um desejo, não é verdade? Parece que nós tivemos uma vida incompleta. Então, se esse desejo vai lhe dar um sentido de mais completude da vida, busque fazer. E eu recomendo, não é, a Diálogo Freiriano pelo trabalho ético, né, respeitoso. Todas as minhas colocações foram atendidas com muita presteza e muito cuidado, e isso é que é o importante dentro de uma editora, respeitar a ideia do autor e inclusive, submeter ao autor aquilo que é proposto pela editora, porque às vezes para a editora ou para quem faz a proposta é uma coisa, e para o autor aquilo já não diz muito respeito. Então, isso é muito importante, e aí aconselho realmente, né, eu sugiro que, ao buscarem essa publicação, para se completarem, busquem as informações no Diálogo Freiriano, e não deixem para depois, porque o depois pode ser tarde. Não é? Façamos na medida certa, no tempo certo, sem correria. Eu gosto muito de ser alquímica, né? A alquimia é justamente uma arte muito demorada, né? A pessoa leva muito tempo para burilar o seu trabalho, fazer as suas descobertas, mas isso é extremamente importante para uma obra de qualidade, seja ela da literatura à arte, ou seja ela uma literatura acadêmica.
Fica então o recado da Isabel para você que ainda não fez a tua publicação, publica e coloca o teu conhecimento para circular. Quem sabe na próxima não é você que vai estar aqui no lugar da Isabel fazendo o lançamento da tua obra também. Exatamente, é isso. Isabel, muito obrigada pela tua disponibilidade em conversar conosco e fazer esse lançamento digital do teu livro. Muito obrigada. Obrigada a vocês e vamos para o próximo volume, próxima obra. E eu te aguardo para essa próxima entrevista também. Com certeza, com certeza. A você que nos assistiu até aqui, também deixo o nosso muito obrigado e faço um convite para que você venha nos conhecer melhor através das nossas redes sociais. Nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e também aqui o canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. De repente, um desses assuntos é o assunto do teu interesse, que pode colaborar com a tua pesquisa e, por que não, com a tua vida também. Não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.